Saiu da apresentação. Voltando. Então, nós vamos dar continuidade ao ensino de trigonometria. Hoje a gente vai ver lei dos senos e lei dos cossenos. Essa matéria está na apostila, capítulo 10. Vou dar entrada em mais duas pessoas que chegaram agora. João Vitor Santana e Lucas Soares. Deixa eu dar presença. Vitor e Lucas. Então, lei dos senos, né? A gente vai ver o que é a lei dos senos e vai ver para que serve a lei dos senos. A lei dos senos, ela indica uma relação entre a medida dos lados e a medida do seno dos ângulos opostos a esse lado. Então, a lei dos senos, ela fala assim, que a medida A sobre o seno do A, que é o seno do ângulo oposto a A, vai ser proporcional à medida do lado B, vezes o seno do ângulo B, que é o ângulo oposto ao lado B, que também vai ser proporcional ao lado C sobre o ângulo oposto ao lado C, tá? E para que serve essa forma? Porque antes a gente via seno, cosseno e tangente somente no triângulo retângulo. E aqui os ângulos A, B e C, eles podem ser qualquer ângulo agudo. Deixa eu admitir o Arthur. Dá presença aqui pro Arthur. Então, agora a gente vai falar de seno, cosseno e tangente em qualquer triângulo, tá? Então, essa é a lei dos senos. Então, vamos ver aqui uma aplicação da lei dos senos. Então, aqui, dado um triângulo qualquer, você vê que ele não é um triângulo retângulo. Eu quero descobrir, deixa eu admitir aqui o Marcelo, a medida do lado A. Como é que eu posso calcular essa medida? Bom dia, professora. Bom dia, Marcelo, tudo bom? Tudo e com a senhora. Tudo bem. Graças a Deus. Então, voltando. A gente tem um triângulo qualquer. Eu não tenho todos os ângulos e não tenho todos os lados, mas tenho um lado e dois ângulos. Como é que eu posso achar a medida do outro lado? Eu vou usar a lei dos senos, que diz o quê? Que A sobre o seno do A, ou seja, A sobre o seno de 60, é igual a B sobre o seno de B. Ou seja, 6 sobre o seno de 45 é igual a A sobre o seno de 60. Repara que não é um ângulo adjacente, é o ângulo oposto. Ó, A sobre o seno de 60 é igual a 6 sobre o seno de 45. Ai, professor, e o seno de 60 e o seno de 45? Seno de 60 e seno de 45, a gente tem que lembrar da tabelinha. Lembra que a gente fazia uma tabela com seno e cosseno de 30, 45 e 60? Vou montar aqui a tabela de novo. Ó. A gente faz assim. Seno, cosseno. 30, 45 e 60. Põe 1, 2, 3, 3, 2, 1. Divide por 2 e extrai a raiz do numerador. Aí você tem os valores do seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. A raiz de 1 é 1, então eu vou deixar 1 mesmo. Então, ó, agora eu tenho os valores do seno e do cosseno de 30, 45 e 60. Então,
6 sobre seno de 45. Quanto é que é o seno de 45? Ó, é raiz de 2 sobre 2. É igual a A, que é o x, sobre seno de 60. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, aqui eu vou multiplicar em cruz, que vezes, está com o sinal errado. Então, x vezes raiz de 2 sobre 2 é igual a 6 vezes raiz de 3 sobre 4. Aí, agora, eu vou dividir, vou passar esse raiz de 2 sobre 2 aqui para baixo, que é 2. E simplificando, 6 com 2 dá 3. Então, fica 3 raiz de 3 sobre raiz de 2 sobre 2. Como é que a gente divide fração? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Dá 6 raiz de 3 sobre raiz de 2. Aí, agora, como é que eu faço aqui? 6 raiz de 3 sobre raiz de 2. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Vai ficar 6 raiz de 6, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Quanto é que é a raiz de 4? É 2. Então, agora eu posso simplificar. 6 sobre 2, 3 raiz de 6. Então, voltando à ideia inicial do problema. Para que serve a lei dos senos? A lei dos senos fala assim, ó. A sobre seno de A é igual a B sobre seno de B, que é igual a C sobre seno de C. Para que ela serve? Ela serve para eu trabalhar com lados e ângulos num triângulo acutângulo qualquer, usando valores de seno que eu já conheço. E se eu quiser descobrir uma medida, sabendo o lado e alguns ângulos desse triângulo, tá? É para isso que serve. Agora vamos ver a lei dos cossenos. Para vocês acompanharem pela apostila, a gente está agora na página 12 da apostila, lei dos cossenos, tá? Então, a lei dos cossenos, a gente estudava também, a gente tinha visto seno, cosseno e tangente somente no triângulo retângulo. Agora, com essa nova ferramenta, que é a lei dos senos e a lei dos cossenos em trigonometria, a gente vai estender para um outro triângulo qualquer, tá? Não só triângulo retângulo, mas para outros triângulos. Então, o que diz a lei dos cossenos? Ela é uma extensão do Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, ele vem até aqui, ó. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Só que o Teorema de Pitágoras, ele vale somente para o triângulo retângulo. A lei dos cossenos, ela vale para qualquer triângulo, tá? Então, a lei dos cossenos diz o quê? Que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC vezes o cosseno do alfa. O cosseno do alfa é o ângulo oposto ao maior lado, tá? Oposto ao alfa. Então, vamos ver uma aplicação da lei dos cossenos. Então, aqui. No triângulo abaixo, são conhecidos os valores de dois lados, o valor do lado 8 e o valor do lado 3, e um ângulo apenas. Aí quer se descobrir o valor do outro lado. Se fosse
um triângulo retângulo, você ia fazer x ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Mas não é um triângulo retângulo. Você só tem o valor de um ângulo. Então, você vai usar a lei dos cossenos. Deixa eu voltar aqui no triângulo. Repara que aqui você tem dois lados e dois ângulos. Então, quando você tem dois lados e dois ângulos, você vai usar a lei dos senos. Na lei dos cossenos, você vai ter dois lados e um ângulo entre eles. E aí você vai usar a lei dos cossenos. Então, a lei dos cossenos fala que A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC vezes cosseno do alto. Então, vamos substituir. O A é o que eu quero calcular, é o x ao quadrado. Eu vou chamar 8 de B e o 3 de C. E o 60 vai ser o meu ângulo alto. Então, vai ficar 8 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos 2 vezes 8 vezes 3 vezes o cosseno do 60. Por que o cosseno de 60? O 60 é o ângulo oposto ao lado que eu quero calcular. Voltar lá na minha tabelinha. Vamos ver o cosseno de 60. Ó, cosseno de 60, 1 meio. 1 meio eu vou colocar aqui em forma de decimal, que fica mais fácil para calcular. Então, 8 ao quadrado, 64. 3 ao quadrado, 9. Menos 2 vezes 8 vezes 3, 48. E o cosseno de 60, 1 meio ou 0,5. 64 mais 9, 73. 4,8 vezes 0,5, 24. Então, 73 menos 24, 49. X ao quadrado igual a 49. Então, x é mais ou menos a raiz de 49. X é mais ou menos 7. Só que eu quero saber a medida de um lado. Eu posso ter como medida de lado menos 7? Não, eu não tenho medidas negativas. Então, x igual a 7. Eu só posso pegar o valor positivo para medidas. Então, toda vez em geometria que se pede o valor de uma medida e você achar uma solução mais ou menos, você só vai ficar com o valor positivo. Ah, professora, e se pedir o valor de uma medida e eu só achar o negativo? Então, está errado, porque medidas a gente não tem negativo. Vamos agora aí pegar a apostila, página 16, exercício 7. E eu vou compartilhar uma tela branca para a gente fazer o exercício juntos, tá? Vou compartilhar aqui a tela branca. Vocês estão vendo a tela branca? Sim. Então tá. Então vamos fazer o exercício 7. Exercício 7. O exercício 7 tem letra A e B. Então, o exercício 7 da página 16 está assim. Obtenha a medida do x em cada um dos casos. Então, vamos ver. É dado um triângulo, tem dois lados e um ângulo entre eles, e pede a medida do outro lado. Ele é um triângulo retângulo? Não, senão estava marcado que era um triângulo retângulo. Ele não é um triângulo retângulo. Então, nós vamos usar, nesse caso aí, a lei dos cossenos. Diz que A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2AB
menos 2BC. Vou tirar isso daqui que vai me atrapalhar. Menos 2BC vezes o cosseno do ângulo alto. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, mais o outro lado é 2 raiz de 3 ao quadrado. Gente, o que eu estou fazendo aqui, vocês podem ir fazendo na apostila, tá? Menos 2 vezes 3 vezes 2 raiz de 3, vezes o ângulo entre eles é o de 30 graus. Lá naquela nossa tabela, a gente viu que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, agora eu vou substituir aqui, ó. X ao quadrado, 9, mais 4 vezes 3, menos 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Raiz de 3 vezes cosseno de 30. Raiz de 3 sobre 3, sobre 2. Então, vai ficar x ao quadrado, 9, 4 vezes 3, 12. Vou resolver agora essa parte aqui, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3, da raiz de 3 vezes raiz de 3, da raiz de 9. Raiz de 9, 3. Então, 12 vezes 3 sobre 2. 12 eu posso simplificar com 2, dá 6. 6 vezes 3, 18. Então, x ao quadrado é 9, mais 12, menos 18. X ao quadrado é 3. Então, x é mais ou menos a raiz de 3. Vou ficar com positivo ou com negativo? Vou ficar com positivo. Então, a minha solução é o que o meu lado vai medir raiz de 3 positivo, tá? Podem copiar, porque eu vou precisar apagar. Não tem como. Oi, quem tá falando? Priscila, Oi, aí no Priscila. 12 vezes 3 sobre 2, você simplificou 2 com 2, né? Não, simplifiquei o 12 com 2. 12 12 com com 2? 2. Tá bom, 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 3, 18. tá bom, obrigada. O 12 todo, aqui o corte caiu só em cima do 2. Eu não posso simplificar num número só o número, tem que ser o número todo. Tá? Vou botar então assim, para ficar simplificado. Então, copia para eu poder fazer a letra B. Posso apagar? A gente vai fazer aí a letra A e a letra B, que são exemplos de lei dos cossenos. Depois a gente vai fazer da lei dos senos. Posso apagar? Deixa eu ver se vocês estão escrevendo alguma coisa aqui no chat que eu não consigo ver. Vou apagar, tá? Para passar para o próximo. Pode?
Priscila tirou print da tela. Eu tirei print também. Vou mandar agora para o grupo da escola. Tá. Vou limpar aqui. Era para ter limpado, né? Não limpou. Limpou. Então, agora vamos fazer a letra B. Na letra B, tem um triângulo que tem lados 2, raiz de 3 raiz de 2. O ângulo entre esses lados é o 45. E nós temos o ângulo, o lado oposto, que é o x. Então, de novo, eu vou usar a lei dos cossenos. A ao quadrado, B ao quadrado. O início dela é bem parecido com Pitágoras, ó. Só que ela tem um acréscimo. Menos 2BC vezes o cosseno do ângulo. Esse acréscimo é devido ao triângulo ser um triângulo qualquer e não um triângulo retângulo. Por quê? Se o ângulo for o ângulo de 90 graus, aqui vai ser o cosseno de 90. O cosseno de 90 é zero. Então, essa parte aqui toda vai sumir. E aí, a gente vai ficar exatamente com o teorema de Pitágoras. Entendeu? Então, a lei dos cossenos, ela é uma extensão do teorema de Pitágoras. Então, agora vamos resolver o exercício B. Então, vai ficar x ao quadrado é igual. O B vai ser o 2 e o C vai ser o 3 raiz de 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado mais 3 raiz de 2 ao quadrado menos 2 vezes 2 vezes 3 raiz de 2 vezes o cosseno de 45. O cosseno de 45 pela nossa tabela é raiz de 2 sobre 2. Então, eu vou substituir ele aqui. Vai ficar x ao quadrado igual 2 ao quadrado, 4. 3 raiz de 2 ao quadrado vai ficar 9 vezes 2. Menos 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Raiz de 2. E o cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, novamente, eu vou poder simplificar aqui, ó. Simplificar o 12 com o 2. Vai ficar x ao quadrado, 4, mais 18, menos 12, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Raiz de 4 dá 2 sobre 2. Ah, vou simplificar aqui que fica melhor. 2 com 2. Então, x ao quadrado, 4, mais 18, menos 12. X ao quadrado é 10. Então, x é mais ou menos a raiz de 10. Como a gente está tratando de geometria, está pedindo a medida de um lado, eu vou ficar com o valor positivo. Então, x igual a 10. Então, agora pode dar o print. Vou ver aqui o outro exercício que eu passei para vocês. Deixa eu pegar aqui. Foi página 21, exercício 13. Posso apagar? Já deu print? A gente fazer aí da página 21, exercício 13. Vou limpar a tela. Bem que o que vem agora é só para
Eu posso ler. Então, o exercício da página 3. Tá assim. O triângulo abaixo tem 6 medidas desconhecidas. Os comprimentos dos lados A, B, C e a medida dos seus ângulos, alfa, beta e gama. Dizemos que o triângulo está determinado quando há informações suficientes para cada um dos seus lados e dos seus ângulos conhecidos. E assim, tudo pode ser calculado, reduzido a um único valor exato. Por exemplo, se forem fornecidos os comprimentos A, B e C, o triângulo está determinado porque existe um único triângulo com essas 3 medidas de lado. E sendo assim, as medidas dos ângulos também já são determinadas. Está vindo aqui o alarme, o alerta de 10 minutos. De acordo com essa informação, julgue cada item verdadeiro ou falso e justifique sua resposta. Letra A. Se os comprimentos A e C e a medida do ângulo beta forem fornecidos, este triângulo está determinado? Você pode determinar o lado B desse triângulo? Então, na letra A. Oh, meu Deus. Letra A é verdadeira. Por que ela é verdadeira? Porque se é fornecido 2 lados e um ângulo, eu posso usar a lei dos cossenos para calcular o outro lado. E assim eu consigo calcular os 3 lados do triângulo. Então, a letra A é verdadeira. Letra B. Se forem fornecidos 2 ângulos e um lado, o triângulo ele vai ficar determinado? Também é verdadeiro. Porque se for fornecido 2 ângulos e um lado, eu vou poder usar a lei dos senos. E aí eu posso calcular o outro lado. E usar a lei dos senos 2 vezes. E assim calcular os 3 lados. Então, também é verdade. Letra C. Se a medida dos 3 ângulos A, B e C forem fornecidos, então é possível determinar os comprimentos dos lados? Não, isso é falso. Eu tenho que ter pelo menos uma medida de lado para poder usar a lei dos senos. Tá? Então, esse exercício é bom porque ele diz quando você vai usar uma e quando você vai usar a outra lei. A lei dos cossenos a gente usa quando a gente tem 2 lados e um ângulo entre eles. E a lei dos senos a gente usa quando a gente tem 2 ângulos e um lado. Então, vamos a mais um exercício aí. O exercício que a gente vai fazer agora é o exercício 14. Esse aqui é o exercício 13. Então, esse é o exercício 13. Agora eu vou fazer o 14. O exercício 14 está na página 22. Considere um triângulo ABC, sabendo que a medida dos ângulos A e B são 30 e 40, e a medida do lado BC é igual a 40 centímetros. Então, calcule o lado AC. Então, desenhar. Horrível o triângulo, né? Essa caneta não me favorece em nada. ABC. Vou dar esse pontinho aqui. ABC. Aí nós temos o ângulo A e B medindo 30 e 45. E tem B
C igual a 4. Aí quer saber AC, quer saber isso daqui, ó, X. Então, eu tenho 2 ângulos e 2 lados. Eu vou usar, nesse caso, a lei dos senos. Fala assim, A sobre seno de A é igual a B sobre seno de B, que é igual a C sobre seno de C. Então, eu vou montar aqui, ó. Vai ficar 4 sobre o seno de 30, porque tem que ser o ângulo oposto. É igual a X sobre seno de 45. Vou passar a escrever aqui, para dar mais espaço. Então, vai ficar 4, seno de 30, 1/2, X, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Vou multiplicar em cruz. Então, vai ficar 4, raiz de 2 sobre 2, 1 vezes x, x, sobre raiz de 2, x sobre 2. Repara que está multiplicando por raiz por 2 dos dois lados. Então, eu posso simplificar. Então, x igual a quanto? X igual a 4 raiz de 2. Nesse caso, como não deu uma equação de segundo grau, era uma equação do primeiro grau, deu só uma resposta positiva. Então, x é 4 raiz de 2, eu não posso esquecer a unidade de medida, que é a centímetro. Não, não quero limpar a tela, não. Só apagar. Vou botar a unidade de medida que ficou faltando. Então, 4 raiz de 2 centímetros, tá? Então, a aula está terminando, mas vocês vão ficar com mais um exercício para fazer. Eu vou deixar para vocês fazerem dessa página o exercício 16. Também é para usar a lei dos senos. Eu vou colocar a resposta no Google Classroom. Tá bom? Tiraram foto? Tiraram print da tela? Sim. Isso. Vou parar aqui o compartilhamento. Vou pausar a gravação.